Olá, amados, a paz do Senhor. Sabe, gente, eu estava aqui agora há pouco, sabe, respondendo uns e-mails e uns comentários aqui do canal, e a gente se depara com cada situação. Eu estava agora há pouco respondendo uns comentários de gente revoltada, sabe? A pessoa está tão revoltada que eu digo, Jesus, tenha de misericórdia, ela está no início da revolta, está revoltadinha da Silva. É gente, homem, mulher, tudo revoltado, porque o marido foi embora, tá com outra, a esposa tá com outro, aliás, tá com outra, né? Todo mundo revoltado, né? É o início, né? Revoltado, coitada tá revoltada, dizendo que tem o direito de ser feliz. Tem, né? Todo mundo tem o direito de ser feliz, né? Mas em Deus é diferente, né? As pessoas, elas estão sempre procurando, né, ser feliz, mas vocês sabem aí que as pessoas procuram a felicidade no lugar errado, né? É sempre no lugar errado, buscando a felicidade nos cantos, nas pessoas erradas, nas situações erradas. Elas querem a felicidade, mas elas não querem a felicidade que vem de Deus, né? Engraçado, que elas querem ser felizes. Elas querem ser felizes nos seus romances, elas querem ser felizes nas coisas, né? Elas procuram felicidade nas coisas desse mundo. As pessoas, quando dizem que querem ser felizes, elas querem a felicidade desse mundo. Elas não querem a felicidade que vem de Deus. O problema é esse, que elas nunca querem a felicidade que vem de Deus para nós, né? A gente sabe que Deus não morreu para dar felicidade para ninguém, né? A gente sabe que Deus morreu para salvar a gente do pecado, da nossa cobiça, né? De querer justamente buscar felicidade onde não é que a gente busca. Mas eu estava aqui, né, analisando todos esses casos, situações que não é de praxe já, né? Todas as pessoas no início são revoltadas, né? Revoltadas pelo fim do seu casamento, né? Por estar vendo o marido com outra, por estar vendo a esposa, o marido com outra pessoa, e ela se revolta, e ele se revolta, e todo mundo é revoltado. Nessa fase, todo mundo é revoltado, né? Mas só Deus mesmo, né? Mas eu estava aqui analisando as coisas e essas pessoas revoltadas, né? Elas começam a dizer que o casamento não foi de Deus, que foi um casamento errado, que não sei o quê, né? É muito fácil, né, gente? Aí eu fico, meu Deus, é muito fácil, né, dizer que o casamento foi errado, não foi da vontade de Deus, porque, né, agora foi destruído, agora a pessoa não tá mais casada com aquela pessoa, não tá mais com aquela pessoa, aí o casamento foi errado, foi um erro. Meu casamento foi um erro. Quando estava junto com a pessoa, quando estava convivendo com aquele homem, ou com aquela mulher, com aquele marido, ou com aquela esposa, o casamento dela não era o erro. Não era errado, né? Não era da vontade de Deus, não, mas acabou, foi só acabar, terminar, que virou um casamento errado, transformou-se num casamento que não é da vontade de Deus, né? Para você ver, eu digo, é muito fácil, né? Muito fácil dizer que um casamento foi um erro quando ele acaba, quando ele já não está de acordo com o que a gente quer, né? É muito fácil, falar é fácil, né? É muito fácil falar que um casamento, né, foi errado, ou está errado, ou foi um erro, quando ele já, né, quando ele acabou na separação, quando ele acabou na destruição ou qualquer outra coisa. Aí não é mais da vontade de Deus, porque lá no início era da vontade de Deus, né? Quando a pessoa casou com aquele homem, casou com aquela mulher, era da vontade de Deus, era o amor da sua vida, era a pessoa que você amava, era a pessoa que você se imaginava para a vida inteira viver com ela. Porque vou dizer aqui para vocês, né, quando eu casei com meu marido, quando eu casei com ele, eu me imaginava a vida toda. Era um casamento de Deus e não deixou de ser um casamento de Deus, porque eu, né, possa ser
embora eu, né, nunca pensei assim como algumas pessoas, que meu casamento não foi de Deus, que foi um erro. Nunca pensei que meu casamento foi um erro, até porque foi um casamento da vontade de nós dois, né? Aí eu digo, aí se destruiu. Primeiro porque eu não casei forçada com meu marido. Segundo porque quando eu me casei, embora sim, eu reconheço que a forma como a gente iniciou o nosso casamento foi errada, como eu já testemunhei aqui, né? A forma que a gente iniciou o casamento, a gente poderia ter esperado mais, poderia. Agora, dizer que foi um erro, não. Não foi um erro, até porque eu amava ele e ele me amava, certo? Porque se ele não me amasse, ele não teria casado comigo. Se ele não gostasse de mim, ele não teria casado comigo. E se eu também não amasse ele, se eu também, né, não gostasse dele, eu também não tinha casado com ele. Eu teria me casado com qualquer outro. Mas não, foi ele que eu escolhi. Então, né, eu já não posso dizer aqui que meu casamento foi um erro, que meu casamento não foi da vontade de Deus, até porque, né, a gente quis. Eu não fui forçada e acredito que ele também não foi forçado, não. Né, agora, se ele se sentiu em espontânea vontade, fui porque quis, né? Aquela coisa, fui porque quis, casei porque quis, certo? Então, eu não posso aqui dizer que meu casamento foi um erro, não foi da vontade de Deus. E ainda que não fosse, né? A palavra de Deus está acima de mim. Ainda que eu dissesse, o que eu nunca disse, que meu casamento foi um erro, ainda que eu dissesse, quem prevalece, né, é a palavra de Deus. É Ele que diz se o meu casamento ou o meu casamento não foi da vontade dele. É Ele que diz. Lembre-se sempre disso aí, meus amados. Que quem diz, você querendo, você dizendo que o seu casamento foi um erro, que seu casamento não foi da vontade de Deus. É engraçado que lá atrás, vocês estavam dizendo, o que Deus uniu, o homem não separa. Estavam diante do altar dizendo, o que Deus, né, fazendo essas promessas do altar. O que Deus uniu, o homem não separa, né? Engraçado. Aí agora estão aí dizendo que não foi Deus que uniu vocês, né? Aí agora tem gente, né, revoltadinha, dizendo que não foi Deus que uniu a ela. Mas lá no altar, né, o que Deus uniu, o homem não separa. Aí agora Deus separou e Deus mudou, foi? Quem foi que mudou? Quem foi que mudou? Foi Deus ou foi você? Ah, né? Falar é fácil, né? Agora Deus mudou? Não, quem muda é o homem, né? Quem muda é a mulher. Certo? Quando não está mais sobre o controle da gente, a gente tem a tendência de dizer, não foi da vontade de Deus, Deus não quis isso, Deus não aquilo, bota Deus. Mas nunca se culpa, né? É muito bom. Nunca se culpa, não. Eu errei no meu casamento, não. É muito fácil dizer que foi Deus, que foi culpa de Deus, que Deus não foi a vontade de Deus. Mas ninguém diz, não, eu deveria ter feito isso, né? Eu errei no meu casamento. Nem todos dizem isso, né? São pouquíssimos que dizem isso, certo? Né? Como eu digo, eu sempre digo aqui que eu errei, certo? Eu nunca disse que eu estava certa, não. Sempre disse que, né, o meu casamento, né, eu errei muito no meu casamento, mas nunca disse que ele foi um erro. Errei muito. Bem verdade que eu errei muito no meu casamento, né? Já iniciei o meu casamento errado, brigando com a minha família, tal, indo morar na casa de sogra, como eu já disse aqui, certo? Eu poderia esperar, poderia, certo? Mas dizer que foi um erro, que não foi da vontade de Deus, não. O erro foi meu. O erro foi meu, né? Se alguma coisa não saiu de acordo com o que eu queria, né? Quando a gente analisa, eu vejo que o erro foi meu. Eu que errei. Deus não errou nada, certo? Ele me casou. O que Deus unicamente fez, ele me casou, né? Ele me casou. O meu casamento foi da vontade de Deus, até porque, né? Eu não me casei com um homem casado. Eu não me casei forçada. Eu não me casei com o marido de ninguém,
né? Seria um erro se eu tivesse me casado com o marido de uma outra mulher, né? Aí seria um erro. Mas nesse caso, não, né? Eu me casei com meu marido, a gente éramos novos, certo? Né? Namorávamos desde a adolescência da gente, né? Então, não foi um erro, certo? Eu conheci um homem solteiro, eu conheci ele solteiro e ele me conheceu solteira, certo? Não tirei de ninguém, não roubei ele de ninguém, não destruí uma família para construir a minha, certo? Né? Não destruí uma família, não destruí um relacionamento de ninguém, porque eu era solteira, nem eu e nem ele namorava, certo? Então, estávamos desempatados e desempatados. Então, não pode ter sido erro, certo? Né? E que quando a gente se encontra dentro da vontade de Deus, Deus nos une. Quando a gente não se encontra dentro da vontade de Deus, aí sim, aí eu posso dizer que esse casamento não foi de Deus, não foi o erro, não foi abençoado por Deus, porque o meu casamento foi abençoado por Deus, né? A escolha do meu marido no passado não muda o que Deus decretou lá atrás. A escolha dele não muda o que Deus já decretou para o nosso casamento. O que Deus uniu, o homem não separa, certo? Porque não vai mudar em nada. A decisão que o meu marido fez de se separar de mim, de se divorciar de mim, não vai mudar o que Deus, certo? Já abençoou. O que Deus abençoa, ninguém desabençoa. Ninguém, certo? Separa. O que Deus já abençoou, já está abençoado, certo? Então não muda, certo? Não muda. O fato do meu esposo não querer mais o casamento não mudou a vontade de Deus para o nosso casamento. Não mudou. Ele abençoou, acabou. O que Deus uniu, o homem não separa. O homem não pode separar, ele não pode nem separar de mim. Ele pode casar com 50 pessoas, o marido da gente pode se casar com 50 pessoas e, né, e não haverá quebra de aliança, porque a aliança só se quebra com a morte. E aí? Pode ele mudar? Já é imutável, né? Aquilo que Deus faz é irreversível. É irreversível. O homem pode tentar reverter. Ele pode tentar reverter pela cobiça dele, mas ele não vai conseguir, porque a última palavra é a de Deus. Então, como eu disse aí, é muito fácil dizer que foi um erro, dizer que foi errado, que o casamento foi um erro, que não foi da vontade de Deus, que Deus não abençoou. Quando tudo está na pior, é muito fácil dizer isso. Quando o casamento foi destruído, quando já houve a separação, quando já houve o divórcio, é muito fácil dizer que não foi abençoado por Deus, né? Diga, ai Deus, essas pessoas, sabe? Agora, quando tá tudo legal, né? É de bênção de Deus, eu te amo, ai Deus me abençoou, ai Deus não sei o quê. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Mas é isso, né, gente, que eu queria compartilhar com vocês, né? As pessoas estão revoltadas, né? Gente que está no início do deserto é sempre assim. Principalmente, né? Gente que está no início do deserto, gente que ainda não perdoou, gente que está com raiva do marido pelo que ele fez e está revoltado. Os revoltadinhos da vida estão nessa situação aqui. Mas é isso, né? É isso aí.